Eu gosto demais desse tipo de história e é muito difícil pegar uma história assim que envolva uma emissora. E para alguns de nós, esse nome Dateline não é desconhecido. Eu já conheço o Dateline por si só, faz parte do meu trabalho, então eu já assisti segmentos do Dateline, já usei para pesquisa, principalmente para conseguir imagens. E o Dateline já tem muitos e muitos anos, como vocês viram até mesmo na introdução. Para quem acha o nome do Dateline familiar, o Dateline é o mesmo segmento que fez aquela entrevista com a Amber Heard, no qual eu trouxe na íntegra aqui para vocês. Essa foi a primeira entrevista da Amber após a sua derrota no tribunal, no processo contra, no processo do Johnny Depp contra ela. E para quem lembra dessa entrevista, rolou uma polêmica na época, porque antes da exibição do programa, que aliás foi um fiasco de audiência na época, um programa jornalístico matinal da NBC foi exibindo diariamente trechos da conversa com a Amber. E uma dessas conversas foi editada, porque quando ela foi ao ar no segmento matinal, ela estava de um jeito, a Amber dava uma resposta para a mesma pergunta. E quando o programa do Dateline foi exibido, a Amber respondia diferente para a pergunta da jornalista. A primeira resposta que foi levada ao ar, que é a que realmente ela deu e foi exibida antes dos produtores se tocarem da bomba, foi um grande escorregão da Amber. Ela ali meio que confessou uma grande mentira. Então, quando isso veio à tona, a emissora tratou de editar e encaixou outra resposta dela quando o programa foi levado ao ar. Então, só dali mesmo já era evidente que não tinha como saber o quanto aquele programa realmente estava sendo ético. E assim, mais preocupante do que isso é o escândalo que eu falei no trailer, que é introduzido aqui para vocês, que a NBC forçou uma explosão para acusar a empresa de autopeças. Então assim, isso é uma coisa tão chocante. Essa emissora MSNBC é uma emissora que ela é altamente criminosa. Tem um caso aqui, gente, que é um caso que eu tenho duas razões apenas para fazer esse caso. E uma delas é exatamente por causa da MSNBC. Porque vocês não têm ideia o que a MSNBC fez. O que essa emissora fez, assim, eu não tem filme nenhum. Não tem, eu acho que eu nunca ouvi nada parecido. O que eles fizeram é tão bárbaro, que assim, é no meio de um conflito, foi uma história, um caso criminal nos Estados Unidos, um julgamento, e vocês não têm noção do que essa emissora fez, que rolou assim um barraco. Eu não quero contar porque eu ainda quero trazer essa história aqui pra vocês, porque eu quero contar isso, porque essa emissora não tem escrúpulos nenhum. Já assim, em geral, os apresentadores da MSNBC são, nossa, eles são monstros, assim, no sentido de declarações altamente absurdas, eles xingam as pessoas. Teve uma, agora vai ter um tempo, entre o tempo que eu estou gravando e o tempo que vocês estão assistindo, mas teve uma moça lá da MSNBC que ela tinha um programa, e nesse programa ela xingava as pessoas de diferente posição política dela, assim, o pior, não eram os conhecidos, eram as pessoas comuns mesmo. Ela deu uma entrevista e ela xingou as pessoas, ela disse que as pessoas da Flórida eram burras. Isso porque a Flórida estava se inclinando para o lado político oposto ao dela. Então, assim, era uma declaração atrás da outra, coisas que você não pode dizer em respeito ao eleitor, respeito às pessoas, cada um tem suas decisões. Você não pode dizer burros na televisão, xingar se você está ali apresentando notícias, é um absurdo. E a cultura da emissora é tão tóxica, para vocês terem uma noção, que ela foi demitida. E aí ela disse que ela foi demitida, mas que ela queria levar a emissora junto com ela. E essa emissora MSNBC tem um histórico de manipulação muito grande, de notícias falsas, de campanhas, por exemplo, eles colocavam o logo, a frase presidencial, na época do candidato que eles estavam apoiando para a presidência, eles colocavam embaixo do logo da emissora. Ou era assim, níveis de absurdo. Então a MSNBC já é uma emissora que não é levada muito a sério, ela também ela tem menos audiência que a CNN, às vezes tem mais audiência que a CNN, que a CNN americana enfrenta uma crise bárbara de audiência. E no geral, a NBC é o canal aberto e tem uma audiência muito superior. É um canal também que produziu, o que originou o reality show The Voice. Esse reality show ficou famoso no Brasil e no mundo todo, com 1001 versões. E acontece que aqui você vê o quanto eu mesmo, pessoalmente, não confiaria na NBC, nem para previsão do tempo, porque até nisso eles são capazes de inventar. Subsequentemente, ano após ano, não há uma década sequer que, principalmente o Dateline,
não está envolvido em algum escândalo de corrupção, de invenção de matérias, de notícias forjadas. Ainda há uma história que eu pretendo trazer aqui que envolve o Dateline, só que dessa vez o Dateline não é o vilão. E é uma história que ela é tão absurda, ela é tão absurda que eu comecei o roteiro ano passado, acho que em abril. E o que acontece? Quando eu estava fazendo o roteiro, a história me indignou tanto, porque ela não tem pé nem cabeça o que vai acontecendo, que eu fiquei muito seduzido e eu aumentei a pesquisa para ir nos detalhes a fundos, assim, para ver todos os depoimentos e etc. E o roteiro acabou ficando muito grande e ficou incompleto, e aí isso teria que virar uma minissérie. Então eu não tive tempo para completar, e há essa questão de ser mais do que um episódio. Então eu ainda estou vendo, porque eu quero trazer essa história para vocês. É uma história assim muito chocante. E o Dateline tem uma participação assim bárbara no meio disso tudo, mas dessa vez eles não são os vilões. Mas aqui nós estamos falando dessa ética jornalística, dessa ética editorial, dessa ética de reportagem, que basicamente é bastante comprometedora quando você olha para tudo que aconteceu aqui. No geral, a mídia sempre se indignou com a postura do programa. Os telespectadores não. E aí a gente já vê uma diferença entre o público e a mídia claramente. Primeiro, porque é como aquele comentário que eu trouxe ali para vocês do jornalista do Reino Unido dizendo que ficava com dó dos predadores que eram presos, me chocou. Não sei como ele teve coragem de publicar isso. Eu não fiquei com dó. Todo mundo ali estava ciente que estava conversando com o menor, esses eram predadores. Então, assim, a estrutura do programa em si não me incomoda. Eu acho que por mais que estava nitidamente todo mundo ali só queria audiência, é isso aí mesmo que emissoras vivem para isso, para lucrar audiência, publicidade e grana. Mas, o que acontece aqui? Existem limites que precisam ser respeitados. E, de fato, por mais que o programa oferecia essa vantagem muito positiva de expor esses homens, de expor essas pessoas, de jogá-las na cadeia, de deixar também a população mais alerta. Obviamente, as vantagens que o Dateline foi absorvendo ao longo desse sucesso que eles foram construindo, com pegando um predador, foi passando essa ideia errada de que os limites poderiam ser ultrapassados sem que houvesse consequências. E isso é uma questão muito delicada, porque nitidamente algo assim poderia acontecer a qualquer momento e o mais chocante, poderia ter sido pior, dependendo de quem eles pegassem. Eu procurei assistir os clipes dos episódios do Caça ao Predador, então eu vi os monstros entrando na casa, de diversas idades. Acho que um dos que mais me chocou foi o homem que foi tirando toda a roupa, assim, eu fiquei perplexo com aquilo. Mas o que acontece? Até aí, o trabalho que o Dateline estava fazendo, e dependente das motivações deles não serem puras, a gente sabe disso, eu não descaracterizo o efeito que o programa estava causando. Porque em minha visão, eu acho que estava gerando uma coisa positiva, mais positiva do que ruim. E entre tanta coisa que a televisão aberta exibe, o Dateline era realmente uma coisa benéfica, porque nós estamos falando de uma série de programações que estão aí ao redor do mundo que são prejudiciais para as pessoas de diversos níveis, ou seja, que afetam o emocional, ou então que trazem desinformação, porque isso acaba sendo constante de vincular alguma notícia errada por engano, ou então nesse caso de propósito. E a gente sabe, pelo que eu já disse aqui para vocês, que a NBC não tem escrúpulos. Quando eles quiserem inventar alguma mentira, eles mentem e eles inventam na cara larga, nem que seja para depois se desculpar. A NBC não tem limites. E obviamente a estrutura do programa Pegando um Predador era de um programa de entretenimento. A maior questão aqui era o entretenimento. As pessoas gostavam disso, de ver aqueles homens sendo desmascarados e sendo presos. Isso era algo que mandava uma mensagem muito clara, e eu acho que isso também salienta um pouco essa vontade das pessoas de ver justiça. Então o programa ele tinha em muitos aspectos esses pontos que energizavam a audiência. A questão aqui é que a equipe de Caça ao Predador estava tendo êxito em todas as suas operações. E até este ponto eles nunca tinham ouvido um não. Obviamente, tá? Vamos olhar por toda a questão pelo lado da produção. Quando você vê um peixe como esse, um procurador assistente com a possibilidade de desmascará-lo em rede nacional, na hora todos os envolvidos amam a ideia e vão amar a ideia. Isso é um grande furo jornalístico, um furo para o programa e por aí vai. A questão é, os problemas da NBC começaram no momento em que o Conrad se recusou a ir a casa, porque ali eles tinham duas opções: ou eles enterravam a matéria, ou eles exibiam daquele jeito.
olha pessoal, o procurador tal de tal lugar se comunicou e tal e não apareceu no encontro. Ia ser algo diferente para o programa, talvez seria interessante. E é lógico que isso seria um escândalo. O Conrad, pela forma como as coisas se desenrolam nos Estados Unidos, o Bill não ia permanecer no mandato. Obviamente, ele ia ter que renunciar. Lá é muito comum quando algum político, considerando que todos esses cargos, assim, a maior parte desses cargos são eleitos. É uma coisa que a gente zero está acostumado aqui no Brasil, mas lá tem eleição para juiz, para xerife, para procurador, assim, é uma maravilha. Então, considerando que todo mundo ali já está familiarizado com isso, quando há um grande escândalo, uma coisa que mancha a carreira de um indivíduo ou a imagem dele, do cargo que ele está exercendo naquele momento, ele tende a renunciar. Estou renunciando, blá blá blá. Então, era isso que aconteceria com o Bill, e obviamente isso seria uma grande oportunidade até mesmo para o programa continuar inflando sua audiência e até melhorar sua reputação com a mídia inimiga que não estava gostando do trabalho que eles estavam exercendo. A gente tem alguns pontos aqui que podem ser analisados. O fato da mídia em si não estar gostando do programa. Qual era o incômodo deles? Em si, no geral, por tudo que já vimos da mídia, por tudo que já sabemos e ouvimos, sabemos que eles não gostam de ver a justiça sendo feita. Não gostam. E, especificamente, a imprensa, ela tem uma inclinação muito forte para predadores. Seja para dizer que são coitados, que não são tão errados assim. Então a imprensa sempre está do lado deles, de uma forma ou de outra. Isso é impressionante, é fato. Você pode ver posturas, figuras midiáticas por aí que defendem isso, etc. Então a imprensa, ela não gosta de ver isso. Eles ficam, tipo, revoltados, e por isso que eles estão revoltados e não gostam do trabalho de caça a predadores amadores que está acontecendo no mundo afora, que eu já trouxe no episódio passado e vou contar mais uma história bombástica no próximo episódio. Então, o que acontece? Isso tudo se choca. Se choca porque a imprensa está vendo uma parte da imprensa que está trabalhando contra aquilo que eles acreditam, que é prender essas pessoas. E o que acontece? A NBC viu uma oportunidade de levantar a audiência, viu a oportunidade de colocar o Dateline na boca do povo novamente. E nessas horas, as ideologias, elas caem por terra, porque eles pensam, não, vamos colocar isso para frente, vamos levar adiante, porque o público vai gostar disso. Sabiamente, os envolvidos, o Chris Hansen sabia que as pessoas iriam gostar, e ele estava certo, as pessoas realmente gostam disso. Se alguma emissora aqui no Brasil começar a fazer um segmento como esse, você pode ter certeza que vai dar, a audiência vai dar o que falar, vai bombar. E acontece que os olhos dos produtores cresceram naquele dia, e é aqui a coisa começa a derrapar. E é no ponto em que eu discordo de tudo o que aconteceu a partir daí. Porque foi uma violação descarada da lei. E eu acredito na lei. Eu acredito na lei do Texas. Eu acho que o Texas tem boas legislações. Tem que melhorar algumas em relação aos hospitais, tá, Texas? Mas depois a gente conversa sobre isso. Mas eu acho que o Texas tem boas punições. Eu gosto muito de como a legislação funciona no Texas. E o que acontece? Muita coisa começou a ser feita no oculto. A gente viu que o juiz foi enganado, tá? Eles emitiram completamente o fato de que havia uma emissora com câmeras de TV por toda parte envolvido naquele esquema. O mandado para a casa do Bill não tinha um apêndice que realmente reforçasse a sua significância. Então foi tudo feito às pressas para que um grande show pudesse ser realizado na frente da TV. E aí aqui a gente entra numa questão muito, muito problemática. O quanto as autoridades, a justiça é influenciada pela pressão da imprensa. Porque a pressão da imprensa pode ser positiva em casos específicos, que já aconteceu. Já aconteceu, por mais que a imprensa faça muito mal no modo geral, a imprensa já fez coisas boas, às vezes deu foco a um caso que não tinha visibilidade, trouxe conhecimento às pessoas e isso provocou uma mudança, a justiça decidiu entrar em ação e isso causou uma libertação, uma restituição de uma injustiça, algo nessa linha. Mas nesse caso aqui, nós também vemos um fator muito negativo que acontece muito. A influência no sistema judicial por meio das emissoras. E neste caso aqui é um agravante extremo. Porque quando eu comecei a fazer toda a pesquisa, eu falei, gente, por tudo que eu conheço,
que eu já aprendi trazendo os casos aqui, que eu acabo tendo que ler muito, ouvir muito, eu já falei, eu duvido que a polícia faça tudo isso para uma emissora. Então, o que que aconteceu? Eles foram conseguindo uma reputação. Obviamente os policiais estavam na boa intenção, mas como aquele detetive, o Jimmy, mencionou, a polícia estava ficando dramática, porque é claro, em frente às câmeras, todo mundo quer fazer a melhor pose, quer estar da melhor maneira possível, é óbvio. Se hoje um programa de televisão decidir ir na sua casa e você for avisado, você vai se arrumar, vai pentear o cabelo, vai pôr sua melhor roupa, vai faxinar toda a casa, vai abrir a porta sorrindo, dependendo da circunstância. Então todo mundo vai dar o melhor, porque ninguém quer aparecer de qualquer jeito na TV. Então, obviamente, isso já impulsionava, nem precisava ninguém falar. Eu duvido que o pessoal do Dateline chegou para a polícia e disse, olha, vocês podem fazer algo mais dramático, sacar todo mundo e tal. Não! Aquilo ali foi uma coisa que, obviamente, ninguém precisou conversar. Vários clipes que eu vi, as poses que vários policiais fizeram, exerceram, é altamente cinematográfico, coisa que você só vê em filme, assim, sem a menor necessidade, não tem cabimento. Então, o que que acontece? A gente vê mesmo em circunstâncias, você vê lá o caso do Brian Laundrie, que fugiu da casa com a polícia toda na frente, ninguém, a polícia fez aquele drama todo lá, pá, cadê? Entrou na casa dos pais? Não. E ali eles entravam, mesmo com alguém que não era nem de longe responsável por eliminar pessoas, nem nada parecido, não havia realmente necessidade desse drama todo, mas isso acontecia por conta das câmeras, que influenciava de forma silenciosa. Então isso era um impacto que motivava e que fazia com que as reações policiais fossem exageradas. O que de fato para o programa todo é irrelevante, já que estamos falando de televisão, mas nessa situação aqui é realmente perturbador, porque as decisões que a polícia tomou aquele dia foram bárbaras, envolver a SWAT. Quando eu vi as fotos da forma como a SWAT entrou, eu falei, gente do céu, realmente se moldando ao núcleo da TV. Só o fato de envolverem a SWAT, porque aquilo envolver a SWAT é um nível, assim, uma dramatização extrema e elevada, que é algo que eleva o tom e que cria uma sensação de perigo, de algo que está acontecendo aqui, que realmente muda toda a dinâmica e faz com que o programa fique muito mais acelerado, pelo menos naquele episódio. Então, se antes todo mundo estava acostumado a chegar a 55 graus de emoção, aquele dia estava a 280. Loucura em cima de loucura. E obviamente, se a equipe do Dateline já estava acostumada a pegar os predadores e nem se arrepiavam, eu tenho certeza que naquele dia todo mundo já estava com o coração acelerado, porque eles estavam vendo e percebendo que aquele programa, aquelas gravações não eram como as outras. Algo ali estava completamente diferente e anormal, era elevado. Então os problemas são inúmeros, porque tudo isso aconteceu por influência de um programa de televisão, o que é realmente perturbador aqui. O fato do chefe da polícia ter cedido aos pedidos da emissora é absurdo por si só. É algo que não pode acontecer, não pode acontecer. Não pode, de forma alguma. Nós estamos falando que se a situação é outra, e se esse homem, no caso, fosse inocente, estaríamos falando de uma tragédia astronômica e o pior, as responsabilidades aqui seriam inúmeras e eu não sei, e a justiça nem teria como aplicar punições para todos os envolvidos, porque você realmente vê que ali foi uma força movendo a outra. As emissoras não têm nenhuma autoridade legislativa sobre a polícia, mas elas têm uma autoridade de influência que faz com que eles sejam moldados a muitas vezes tomarem decisões e fazer coisas, e isso não se restringe apenas à polícia, mas à promotoria e várias outras coisas. Houve uma situação em particular nos Estados Unidos, que era um caso muito importante, mas muito importante mesmo, e que os juízes precisariam tomar uma decisão, e eles rejeitaram ouvir tal processo, porque a mídia estava completamente de forma básica, quase que uniforme em si, tirando 3, 4 portais ali, veículos de comunicação, mas o restante todo estava dizendo, não ouça isso, se vocês ouvirem isso é um absurdo, e isso fez com que o tribunal ficasse apavorado. Eu penso, será que se os juízes não estivessem assistindo televisão ou desconectados de qualquer tipo de mídia, eles teriam rejeitado o processo? Não teriam rejeitado, eles teriam ouvido pelo menos o processo. E eles se recusaram a rejeitar por causa da influência midiática. É por isso que, por exemplo, existem muitas situações de julgamento em que os jurados precisam ficar isolados para que não sejam influenciados. Porque a maior questão não é a opinião do povo, a maior questão é a opinião da mídia, da imprensa, porque há muitas situações, o caso do Johnny Depp e da Amber Heard é uma prova disso, a opinião do público era uma, da imprensa era outra. E o que acontece? O que acabava
gerando mais impacto nas pessoas como um todo? O que saía na imprensa. Na época que eu estava cobrindo o julgamento, eu recebi inúmeras mensagens de pessoas, sabe, assim, gente, que era uma coisa muito triste, de verdade. Eu lembro que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela falou assim pra mim: olha, se por acaso acontecer um impossível Johnny Depp perder esse julgamento, sabe o que vai ser mais triste pra mim? É ter que ouvir a mídia anunciando isso, porque eles estavam torcendo e eles estavam causando pânico nas pessoas por conta dos especialistas que eles estavam trazendo, dizendo que a vitória já era da Amber de qualquer forma, e isso simplesmente vai ser muito vergonhoso ter que ouvir esse povo afirmando e dizendo que é isso e aquilo. Quando ela mandou mensagem pra mim, eu pensei: menina, você leu minha mente, porque eu penso nisso, e eu tinha comentado aqui, eu até comentei, eu falei com a minha mãe, falei: olha, se caso ele perder, que vai ser nojento ver o que a imprensa vai dizer, é uma coisa tóxica, esse relacionamento que o público tem com a imprensa. Porque o que? A opinião da imprensa, que no caso é minoria, porque eles são minorias consideradas ao público, tem mais força para alcançar as pessoas, porque eles têm as plataformas. E as pessoas em si têm uma voz como um todo, e havia uma voz que era unânime naquela época, no sentido de foi uma união muito grande, e acho que foi uma coisa muito bonita ao longo do julgamento, que foram pessoas de diversos espectros políticos, de diversos pensamentos, homens e mulheres, todos engajados numa mesma causa, vendo uma mesma situação da forma como ela era. Foi uma experiência muito gratificante, porque havia união das pessoas nesse pensamento, e foi algo muito, muito bom. É ótimo quando você consegue se lembrar, através de uma situação atual, que é rara, que as pessoas são muito melhores quando estão unidas do que separadas por diversos pensamentos que acabam sendo muito maiores por conta de uma pressão midiática. E essa pressão midiática, ela é um grande problema, porque ela desrespeita as pessoas dia a dia, e ela também causa esse mal-estar no telespectador. Pessoas dizendo um monte de coisa, e aí é muita opinião, e é briga, e é agressividade, é gritaria. Na TV há muita gritaria hoje em dia, e há uma gritaria que de uma forma, vamos dizer assim, educada, que você traz pessoas para dizer isso e aquilo, para jogar bombas no público, e aí tem toda essa questão, e essa questão vai abatendo as pessoas. E quando abate as pessoas, elas acabam sendo influenciadas pelo que elas estão vendo, pelo que elas estão ouvindo, e elas ficam tristes em resposta a isso. E essa tristeza, ela é anormal, ela é prejudicial, e ela é altamente tóxica. Talvez, pelo menos, seja unânime entre todas as pessoas que a forma como o jornalismo acontece hoje não é limpo, não é claro. Eu acho que todo mundo, pelo menos, tem uma certa consciência nisso, que quando a imprensa quer, ela faz. Sendo aquilo verdade ou não, eles não estão nem aí. E é de fato isso. Isso, apesar de tudo, não seria um problema se não influenciasse os sistemas dos quais as pessoas acabam por ser sujeitas. Há um caso muito específico na década de 1970, e era uma decisão muito importante que acabou parando nas mãos da Suprema Corte Americana, e os juízes decidiram a favor de uma decisão que era abominável. E o que houve? Veio à tona depois que muitas das estatísticas, na época, que foram divulgadas, a pessoa que orquestrou toda a campanha e fez todo o lobby, ela confessou isso publicamente, ela escreveu livros e ela revelou que foram estatísticas falsas. Ela disse que, ela citou nomes, revista Time, por aí vai, que as estatísticas eram amplamente inventadas e essas revistas estavam cientes disso. Ele compartilhou que quando ele foi nos programas de emissora, da TV, as perguntas que eram feitas nas entrevistas eram totalmente combinadas para que as respostas foram congruentes, e pior, as emissoras passaram a divulgar que uma taxa da população, que no caso era a maioria, estava apoiando aquela decisão que a Suprema Corte teria que tomar, ou negar no caso, mas no caso ele estava dizendo: olha, a maioria quer que os juízes aprovem isso aí. E o que houve? Essas estatísticas eram falsas e essa maioria não existia, era completamente minoria. Os juízes confessaram anos depois que eles aprovaram a lei, a mudança na lei, porque eles acreditavam que a maioria queria aquilo. Porque eles se sentiram pressionados pela mídia e até mesmo pelos protestos das pessoas, no caso, e pior, pessoas estavam indo fazer protestos na frente da casa dos juízes, né? Até aí tudo bem, todo mundo tem esse direito, penso eu, mas o que acontece? Descobriu-se também que essas pessoas que estavam lá
não eram realmente gente que estava fazendo protesto porque queria que a lei fosse aprovada. Eram protestantes que estavam sendo pagos para fazer aquilo, por essa pessoa que orquestrou todo o lobby e que contou como ele montou a farsa anos depois, e as empresas que estavam envolvidas, porque rolou muita grana com a aprovação dessa lei, vocês não têm noção, bilhões de dólares. E aí, e os juízes, olha, realmente eu tomei decisão e tal, sabe que vergonha, tomaram a decisão porque eles se sentiram intimidados pela imprensa e pela maioria que eles achavam que tinham no país. Mesmo que, no caso, muitas pessoas, jurídicos da época, especialistas, disseram, olha, mesmo que fosse a maioria, essa decisão violava completamente a Constituição. E nós estamos falando aqui de uma emenda muito, muito clara. E aí, ainda assim, a obrigação dos juízes era seguir a Constituição, o que não fizeram, por pressão midiática. Então isso é uma coisa muito preocupante, porque acaba que muitas coisas que acontecem são influência da mídia. E aí você consegue observar toda uma construção de exemplo dessa circunstância aqui. Que toda uma série de movimentos podem começar não por pessoas que realmente querem aquilo, mas por alguém que vai ganhar algum benefício com aquela situação em particular. E nesse caso era a emissora. Essa situação, em geral, é um exemplo pequeno, porque isso não afetou milhares de pessoas, mas é uma prova muito, muito grave do quanto a mídia pode exceder seus limites e do quanto as pessoas estão dispostas a ir atrás da mídia pelo poder de influência das câmeras. E como isso é algo invisível e é singular e até mesmo abstrato, é difícil traçar essa separação. Porque o que deveria ter acontecido aqui é, olha, se ele não compareceu, nós não podemos prendê-lo. O que vocês podem fazer é divulgar no programa, façam isso, mas nós não podemos emitir um mandado, nós não podemos invadir a casa dele. Até onde eu sei, pode ser que não, vai saber. Mas o Bill, por mais que ele tivesse os desejos, ele não tocou em ninguém. E há uma diferença entre quem tem desejos e quem toca em alguém. Porque quem só tem os desejos tem muito mais chance de passar por um tratamento e até mesmo de ser curado, porque eu acredito na cura para depravação. Eu trabalho com isso, atendo pessoas com isso. E é claro, é muito mais complicado para quem já tocou, e é claro, quem já tocou tem que primeiro cumprir suas pendências com a lei. Mas nesse caso aqui, até este ponto, tudo que indica, ele não tocou em ninguém, ele só consumiu material e quando teve a chance ele se recusou de fazer isso. Então essas questões aqui precisam ser avaliadas, porque você não pode trazer uma medida bruta como essa, principalmente como a emissora foi dizendo, não, ele tirou a vida, o problema é dele mesmo. A gente não está falando aqui de uma pessoa que tirou a vida, mas essa pessoa era um monstro que tirou a vida de outras pessoas. Aí talvez esse argumento realmente fizesse sentido, mas não era o caso aqui. É como eu falar de alguém que está planejando roubo num banco, e aí ele desiste, não faz roubo, aí eu descubro, crio uma situação, ele tira a vida por isso, eu falo, ainda bem que tirou a vida, porque ele planejava roubar. Tá, mas ele desistiu na última hora, isso não conta. Há uma diferença entre fazer e só planejar. Quantas coisas, às vezes, ruins, de uma maneira ou outra, você decidiu, fez na sua cabeça, mas que não vou fazer isso, eu vou chegar lá, vou gritar, vou berrar, fulano vai ouvir, tudo, e aí você falou, não, quer saber? Não vou fazer isso, o que eu tô fazendo? Vou perder a cabeça? Não. Então nós mesmos já passamos por isso, às vezes coisas que na hora você tava com seu sangue fervendo e você falou, vou fazer e vou acontecer, e depois você olha e fala, gente, não acredito que eu pensei em fazer isso, que loucura, que loucura. E você muda de ideia porque você consegue ter uma reflexão, às vezes lá na frente, sobre aquela questão lá atrás. E você muda o seu pensamento. Então a pena é que a força da justiça precisa ser equivalente ao crime. E aqui foi de forma exacerbada. A questão era que o Bill tinha que ser demitido, e aí ele poderia enfrentar a justiça de acordo com o que ele infringiu, mas eu acho que no caso não daria em nada, já que as leis do Texas, e ali é diferente, inclusive eu fui analisar, na Califórnia é um absurdo. A Califórnia, gente, é tão engraçado, no Texas não deu certo ali no Terry as acusações pelos motivos certos, porque a questão da lei é realmente de proteger as pessoas e não de simplesmente prender qualquer um com qualquer coisa que aparenta ser uma prova. Quando eu fui olhar os motivos do porquê na Califórnia as acusações, nenhuma delas deu certo em lugar nenhum, eram porque eles simplesmente assim eram mais questões ligadas à escolha do indivíduo de falar com o menor, né? Só que a Califórnia sempre teve um pé nesse tipo de depravação e até mesmo eles já passaram leis
aprovando coisas assim e por aí vai. E há uma série de questões aqui que precisam ser analisadas. O papel do Bill também levanta um outro olhar que é importante discutir, que é o fato de quantas pessoas como ele, em cargos de poder, têm esses desejos ou estão cometendo coisas assim e estão lá, simplesmente às vezes negando o caso e ninguém entende por que tá negando esse caso, a justiça devia acontecer aí. E a gente nem imagina que essa pessoa faz tudo aquilo no oculto e nos bastidores. Então, isso é uma coisa que não dá pra comentar muito, mas dá pra você refletir bastante, porque eu penso quantas pessoas como ele estão exercendo algum cargo agora, estão cumprindo alguma função e distorcendo a lei por causa dos seus próprios desejos. Bill Conrad pode ser alguém que não atraia tanta pena assim das pessoas. E apesar de tudo que esse homem estava escondendo, ainda é evidente que a justiça errou muito com ele. E esse erro o levou ao desespero e o fez tirar sua própria vida. Ele é o maior responsável pelo que aconteceu naquele domingo, mas ele não está sozinho. Todas as pessoas que tiveram uma participação imprudente naquele caso estão com o sangue de Bill Conrad nas mãos. E a justiça em relação a ele não tem a ver se ele era uma boa pessoa ou não, se ele era alguém que merecia ser punido ou não. O tópico mais importante de toda essa circunstância desastrosa é o que acontece quando os limites da lei são ultrapassados em nome da audiência. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um pôster também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!